essa é facinho. Essa é assim. Quantos são contra a doutrina de Cristo Jesus? Não que sejam seus inimigos, né? Mas se perderam, estão enganados, não estão entendendo, tá? Estão fazendo confusão. Então todos seriam contra, tá certo? Vamos ler. Mateus 12:4. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, e os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Mateus 20, isso é Mateus 12:4. Mateus 20:18. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte. João 5:18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mateus 26:59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. Mateus 26:60. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, Mateus 26:61, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Mateus 27:3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que importa? Isso é contigo. Mateus 27:12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. João 19:6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então presta atenção, eram os sacerdotes que queriam, né? Mas ele não obedecia o sábado, ele comia os pães da proposição, ele fazia curas no sábado, ele fazia trabalhos no sábado, ele colhia a espiga de milho no sábado. Diziam que os guias eram cegos, né? Diziam que os guias, que ele era o único mestre. Dizia que Deus não habita em santuário construído pelas mãos do homem, que era e estava definitivamente contra os sacerdotes, ou não? Por isso procuravam matá-lo. Existe no Novo Testamento algum elogio ou reconhecimento aos sacerdotes? Ou existe só críticas? Então preste atenção ao que está escrito. A Bíblia é contra novos sacerdotes, tá certo? Preste atenção. Mateus 27:20. Mas os principais sacerdotes dos anciãos persuadiam o povo a que lhe pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Timóteo 3:1. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desse. Sai fora, mané. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente, 2 Timóteo 3:6, nas casas, essas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Timóteo 3:7, 2 Timóteo 3:7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, essas que estão nessas casas, jamais penetram sorrateiramente nas casas, não é casa, essa é a sua casa, tá certo? É o que você leva por eternamente. Quando se fala espiritualmente, essa é a sua casa. Então penetram nessas casas sorrateiramente, tá? E jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Pois, 1 Coríntios 5:12, pois com o que direito haveria de julgar os de fora, não julgais os de dentro? Nós temos que fazer juízo dos que estão dentro da mesma casa, não é isso? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós os malfeitores. 1 Coríntios 4:9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se
fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos do mundo, tanto a anjos quanto a homens. Então, tá? Os últimos apóstolos eram eles, tá certo? Morreu a história. Ele, por enquanto, ele não deu mal dos apóstolos, não. Você conhece Emanuel? Eu estou te apresentando ele agora, fala sério. As casas ainda são as mesmas, né? Os sacerdotes até aumentaram, né? Mas só um é o vosso mestre. Mas eles mesmos dizem isso hoje, né? Viraram a casaca? Para que servem esses que estão aí. Tá certo? Levai as cargas e cumprireis a lei de Cristo. Essa é a obra. Levai as cargas uns dos outros. Já não deviam ter sido retirados, como foi as outras coisas, como os holocaustos, o apedrejamento, o batismo de águas. É João Batista que fazia batismo na água. Agora, o batismo pelo Espírito Santo não tem nada a ver com água. Nada a ver com água. Tá certo? São só 2 mandamentos. Papai do céu é o sol, é outros 500. Então, olha só. O dízimo é da lei de Moisés. Você é israelense? Para tirar proveito, para impedir que o santuário venha a ser limpo. Tá certo, gente? Nós somos o santuário de Deus. Estamos sendo preparados para a habitação de Deus em espírito. Então, para você deixar Emanuel entrar, tem que se santificar. Igual o primogênito, lembra? Afaste-se da imundícia, afaste-se dos cegos, para que ele, Emanuel, se aproxime dos que assim procedem. Vamos lá. 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Estou fazendo diferente? Não estou pedindo a mesma coisa, gente? Papai do céu está chamando. Se liga, mané. Ô, Gafanhoto, fala com ele aí. Então, tome e segura aí, Gafanhoto. Para aí. Atos 13:41. 13:40. Notais, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos lá contar. Papai do céu é o sol, né? Tá difícil, eu sei. Vamos lá. Zacarias, e tá sobrepondo, tá sobrevindo isso aí, tá certo? Pela dor, né? Não é pelo amor. Zacarias 2:10. Canta e exulta ao filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Zacarias 2:13. Cale-se toda a carne diante do Senhor. O sol tá aí, não tá? É o Senhor, porque ele se levantou da sua morada, tá certo? Zacarias 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo. O agente secreto está chegando. 2 Coríntios 6:17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras e eu vos receberei. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. João 17:22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. João 17:23. Eu neles e tu em mim, e a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. João 17:24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17:26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Santifiquem-se. Cristo se manifeste e lhes abençoe. Eu estou olhando aqui o tempo. E lhes abençoe e habite. Tá certo, gente? Sem mais, integra, Gafanhoto. Nós na finta. Até logo.